Deus te abençoe, eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza, Nós estamos aqui para mais um. conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Não basta só conhecer, né, Ni? Não vai adiantar muito. Você conhece, mas... O que você precisa é viver. E nós estamos aqui com mais um estudo bíblico em nome de Jesus. Bom, você que tem acompanhado a gente aí, nós fizemos uma série de 3 estudos falando sobre os dízimos, né? Então, nós estudamos os dízimos. Eu creio que você já deva ter concluído alguma coisa, assim como nós já concluímos, certo? Falamos dos dízimos, né? Falamos da necessidade que tem as comunidades de ter uma contribuição para que a comunidade possa continuar funcionando, porque tem luz, água, tem um monte de coisa para fazer, né? Falamos que as contribuições elas devem ser feitas conforme a direção de Deus, para que as coisas funcionem e para que a sua comunidade ou a sua igreja possa ter conquistas, possa avançar na obra do Senhor. Quando nós falamos em conquista, nós não falamos em aquisição de bens, aquisição de imóveis, nada disso. E sim, conquistas de almas, pessoas que estavam fadadas a irem para o inferno, né? E aí, graças às suas contribuições, então, foram enviadas literaturas, foram enviados missionários, foram enviadas tantas coisas, né? Para que as pessoas pudessem receber esse Cristo, aceitar esse Cristo e receber esse Cristo. Ok? Então, nós falamos também sobre prestação de contas, que é importante que as comunidades façam as suas prestações de contas aos contribuintes, aqueles que são contribuintes, aqueles que são membros, aqueles que estão trabalhando. Isso é importante, a transparência é muito importante para que a obra do Senhor seja feita de forma agradável, né? Porque se o nosso foco é viver aquilo que Deus quer que vivamos, Deus é transparente com você e comigo. Deus não tem caixa 2 para Deus, não tem jeitinho para Deus. E Deus espera que você e eu sejamos assim. Então, nós falamos também sobre essa prestação de contas, né? E que as decisões que fossem tomadas nessas comunidades, né, tivessem a orientação de Deus em primeiro lugar e depois tivesse uma consulta à comunidade, aqueles que estão participando. Perdão. Aqueles que estão participando da comunidade, porque não pode simplesmente eu decidir sem que a comunidade me diga se é para esse lado que ela quer ir. Então, isso se chama democracia. E no meio cristão tem que haver transparência e tem que haver democracia. Bom, nós falamos tudo isso, mas falamos assim bem superficialmente. E algumas pessoas já me perguntaram, pastor, se você fosse organizar uma igreja, como é que você faria? Então, atrelado a isso, não que a gente vá organizar uma igreja, mas para que você saiba, se você quer organizar uma igreja, ou se você está numa igreja, numa comunidade, você quer ver se está funcionando, como é que a coisa deveria funcionar, aqui vai algumas dicas para que você possa viver a plenitude do teu chamado, possa viver a plenitude do amor de Deus na tua vida, você possa viver aquilo que realmente Deus quer para a tua vida. O mundo, na verdade, ele é tocado pelo inimigo, e o inimigo tem agido através de organizações, até o crime é organizado. O inferno é organizado. E, muitas vezes, nós, cristãos, somos surpreendidos por essa organização,
E, na verdade, o que Deus deseja é que nós sejamos a sua imagem e semelhança. Nós já fizemos um estudo aqui sobre imagem e semelhança, então você pode buscar aqui no YouTube e você vai ver o que é imagem e semelhança. Deus é organizado. Se você vai lá em Gênesis 1, você começa a ver que organizadamente Deus cria o mundo. Deus cria o homem. Deus é tão organizado que ele trabalhou, criou o mundo e ainda descansou, né? Teve um dia para descansar. Então, Deus deseja que você e eu sejamos organizados. E Paulo nos dá uma dica aqui em 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Ou seja, Deus ele é organizado, né? E ele espera que nós sejamos. Mas não pode ser a coisa levada de qualquer forma. Tem que ser feita com decência e com ordem. É isso que Deus espera que você e eu façamos. Que você e eu, como filhos dele, como pessoas que somos a imagem e semelhança dele, façamos. Mas como se organiza, então, uma igreja? Como é que eu posso organizar uma igreja? Bom, em primeiro lugar, vamos ver como é que a Bíblia encara isso, como é que a Bíblia nos mostra a organização. Mas, pastor, na Bíblia tem isso? Tem, na Bíblia tem resposta para tudo, querido. Tenha certeza disso, né? Neni, tem resposta para tudo. Então, começamos lá em Êxodo capítulo 18, versículo 21. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Se você lembra, esse texto foi quando Moisés guiava o povo para fora do Egito. Então, uma lição de casa para você é ler Êxodo capítulo 18, versículos de 13 a 26. E você vai ver tudo aquilo que Moisés estava passando, porque o povo fazia fila, o povo queria a direção de Deus, o povo precisava de uma orientação, precisava de um aconselhamento, e ia com Moisés, mas era muita gente. E o povo chegava de manhã cedinho e tarde da noite estava lá, e não conseguiam ser atendidos. Aí Jetro, o sogro de Moisés, né, deu uma ideia para ele, olha, busca diante de Deus e busca homens que sejam tementes a Deus. Homens que sirvam a Deus, homens que não tenham nenhuma restrição, não tem nada que possa impedir a cada um deles de servir a esse Deus. E começa a organizar. E você vê que Moisés fez isso, e por isso o povo foi melhor atendido. Lucas capítulo 9, versículo 14. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então, disse aos seus discípulos, fazei-os sentar-se em grupos de 50. Se você lembra, essa passagem, Jesus fez a multiplicação. Jesus fez a multiplicação dos pães, Jesus fez a multiplicação dos peixes. E outra lição de casa para você, ler Lucas, capítulo 9, versículos de 10 a 17. E você vai ver aqui Jesus pedindo para organizar o povo. Então, a Bíblia fala de organização, e Jesus queria coisa organizada. E Deus funciona assim, de forma ordenada. E Jesus falou para os seus discípulos, olha, ele tinha 12 lá para servir, para ajudá-lo, né? E Jesus falou para os seus discípulos, olha, vai lá e divide
em grupos de 50. Bota todo mundo sentado lá, que nós vamos servir a comida, nós vamos servir a boia, vai sair aí, vai ser uma grande bênção, ok? Organizado. Lucas capítulo 9, versículo 17. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobrejaram, foram recolhidos 12 cestos. Além da organização, Deus ele tem um zelo pelas coisas. Muitas vezes, quando Deus nos dá algumas coisas, nós não cuidamos dela como deveríamos. Então, veja que Jesus alimentou, se você ler todo o texto de Lucas 9, de 10 a 17, você vai ver que tinha mais de 5.000 pessoas. Só 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres. Então, era gente para chuchu. Dividiu em grupos de 50. E nesses grupos de 50, ele foi lá e serviu pão e peixe para eles. Mas sem desperdício. Ou seja, Deus ele é tão organizado que ele não aceita desperdício. E muitas vezes nós vemos em casas de pessoas que se dizem cristãs que jogam muita comida fora, que se estraga muita coisa. Isso não é de Deus. Nós estamos falando aqui da organização, né? Então, vamos estar organizados. Lucas capítulo 14, versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Se você ler todo esse texto, Jesus está falando aí de planejamento. Então, não basta você ser somente organizado, você tem que ter planejamento, né? Então, mais uma liçãozinha de casa para você aí, Lucas capítulo 14, versículos de 28 a 31. Jesus nos ensina a ser planejados. Ou seja, eu não posso simplesmente achar que eu vou fazer alguma coisa e vou... Não, pera, não é assim. Não, pastor, mas eu posso. Não, não é poder, você precisa planejar. E você organizar uma igreja, uma comunidade, é a mesma coisa. Eu não posso simplesmente achar que eu vou criar ou vou abrir uma igreja, uma comunidade, achando que, pelos meus lindos olhos verdes, não, peraí. Tem toda uma organização. E a palavra do Senhor te mostra isso. A palavra do Senhor diz que você tem que ser uma pessoa organizada. O segundo ponto que eu queria falar com você, para que você tenha a tua comunidade ou a tua igreja aberta, né? É falar de organização. Aí você vai falar assim, mas pastor, você está falando de organização até agora. Não, eu falei de organização dentro da Bíblia, né? Vamos ver o que tem aí de organização. E a gente vê lá em 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Começamos aí a ver o que nós fazemos parte de um corpo. E esse corpo é o corpo de Cristo. Nós não somos indivíduos individualistas, né? Individuais, não. Nós fazemos parte de um corpo. Desculpa, se você não gosta da tua mão esquerda, você corta ela. Você vai cortar? Não vai cortar. Na verdade, nós fazemos parte de um corpo. E a igreja primitiva começa a nos mostrar como é que a coisa funciona. Veja lá em Romanos, capítulo 12, versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. É verdade. Se você pode dizer assim, não, olha, a minha mão direita, ela é imprescindível. Então você pode cortar a esquerda? Na verdade, você não pode cortar, porque tem coisa que só a esquerda faz. Pode notar.
Você vai notar que só a esquerda faz determinadas funções. A direita pode ser muito importante, mas as duas são importantes. Ou seja, são funções diferentes, mas eu preciso de você e você precisa de mim. Dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, não existe ninguém melhor que ninguém. Não existe uma atividade mais importante do que a outra atividade. Você pode dizer que o teu pé direito é melhor que o teu pé esquerdo, mas para algumas coisas. Mas se você não tem o pé esquerdo, você não anda. Você vai precisar de uma muleta. Então, na verdade, nós temos que ver esse modelo da igreja primitiva, esse modelo de organização, de dons, né? Aquilo que Deus tem dado para nós. O terceiro é as decisões dentro dessa igreja, dentro dessa comunidade. E a gente vê lá em Efésios, capítulo 4, versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça. Ou seja, dentro do corpo de Cristo, ainda que eu seja o pastor, eu não sou o cabeça. O cabeça tem que ser Cristo. E o que a gente vê por aí são muitos pregadores, muitos que se dizem servos de Deus, querendo dar ordem para Deus, querendo fazer as coisas conforme a sua vontade. E não é assim. A coisa funciona quando Cristo é o cabeça. A coisa vai andar quando Cristo está no controle. Então, nós temos que tomar uma consciência muito forte disso, que as decisões dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, elas têm que ser baseadas em Jesus Cristo, que é o cabeça. E a gente vê aqui em Efésios capítulo 4, versículo 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, Cristo, ele é o cabeça. Cristo é o cabeça, Cristo é o chefe, Cristo é o mentor. E, na verdade, o que Paulo está dizendo aqui, a igreja de Éfeso, é que um auxilia o outro. Ou seja, eu posso até achar que esse meu cotovelo, ele não está legal, mas sem ele eu não consigo movimentar meu braço. Sem os tendões que eu tenho dentro do meu braço, eu não consigo movimentar. Isso é fazer parte do corpo. E para que o corpo tenha um crescimento, cada um tem que valorizar o que o outro está fazendo. Então, o meu olho esquerdo, ele tem que valorizar o que o meu olho direito faz. E assim por diante. Como o corpo, é assim que nós temos que trabalhar. Ou seja, as decisões dentro da igreja, elas não podem ser decisões partidaristas. Ah, não, porque eu estou com você. Não, eu não estou com ninguém, eu estou com Cristo. Se Cristo é a cabeça, não tem quem vence, não tem quem perde. Se Cristo é a cabeça, um está ajudando o outro. Se nós somos corpo, um está beneficiando o outro. O nosso corpo não anda sozinho, não é? Ele precisa de todas as partes, de todos os artelhos, de todos os tendões, de tudo isso, toda essa traquitana que nós temos aí no corpo, a gente precisa. E na igreja não é diferente. Nós precisamos disso também. E a gente vê Paulo aqui falando em 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Pois é. Se você e eu temos a Cristo, se você e eu somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus,
nós devemos ter a mente de Cristo. Agora a gente fica com cara de ué, né? Com cara de ué, puxa vida, será que eu tenho? Pois é, só ver o que você pensa. Se você pensa conforme Cristo pensaria, então você tem. Se você não pensa, você não tem. Então, se você não tem a mente de Cristo, tem alguma coisa errada. Ou a Bíblia está errada, ou você está errado. Né? Paulo diz aqui que nós temos a mente de Cristo. Porque, na verdade, se nós somos cheios do Espírito Santo, né? Somos cheios, então nós temos a mente de Cristo. Ou seja, a igreja primitiva, as decisões delas, eles eram tomados de uma forma no colegiado. Lá em Atos capítulo 15, versículo 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Ou seja, a igreja primitiva já te mostra como é que as coisas têm que ser decididas. Não é uma decisão unilateral, é uma decisão num colegiado, é uma decisão numa assembleia, é uma decisão onde todo mundo participa. Então, aqui a gente vê que existia o quê? Diálogo. Tinha que ter diálogo, né? Eu acho que essa é a parte mais difícil hoje. Tinha que ter planejamento e direção, não é? Ter um planejamento e direção para onde a gente vai. Ou seja, qual é a chave da igreja, do crescimento da igreja? Oração, diálogo, né? E conjunto. Nós temos que estar juntos. Se não estamos juntos, nós estamos separados. É assim. Não dá para andar meio junto. Não, ou está junto ou não está junto. Então, não é uma decisão unilateral, é uma decisão da comunidade, é uma decisão do colegiado. O colegiado é um grupo de pessoas. É nem uma assembleia de condomínio, né? Uma assembleia, tem que todo mundo concordar. Né? Ou seja, a decisão tem que ser da igreja. E quando a gente fala que a decisão tem que ser da igreja, o que mais pega é quando você vai falar de dinheiro. Né? Vai falar de dinheiro. Então aí começa a pegar. E aí, principalmente quando alguns começam a ver os números. Nossa, mas tem tudo isso de dinheiro. Nossa, mas deu tudo isso para o fulano. Calma. Calma, não fica preocupado com isso. Mas tenha a noção de corpo. Né? Que nós somos corpo de Jesus. A quarta coisa que é muito importante é a transparência. Transparência que em muitas igrejas não existem. Transparência que muitos pregadores não têm. Transparência onde o dono da igreja é o dirigente. E a gente vê aqui Jesus falando em Lucas capítulo 8, versículos 17. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Ou seja, não tem nada oculto. Vai aparecer. Nós estamos vendo aí uma série de pregadores aí que tiveram enriquecimento ilícito por causa das suas igrejas, e a gente está vendo um monte de gente quebrando aí. Ou seja, Deus é um Deus que ele não aceita suborno. Ele não aceita corrupção. Deus não é um Deus de engano. Então, a transparência é a prestação de contas. Então, eu não posso simplesmente comprar casas e terrenos e ter bens no meu nome, sendo que o dinheiro não é meu. O dinheiro é da igreja, o dinheiro é da comunidade. Então, a prestação de contas é um negócio muito simples, mas que dói muito. Quanto entrou? Entrou 50. Quanto saiu? Saiu 10. Onde foi esses 10?
tem que dizer onde foi. Transparência. Nada na palavra do Senhor, nada nas coisas de Deus vão ficar ocultas. E Deus vai trazer à tona. Deus vai revelar. Nós temos que entender que a igreja é o corpo de Cristo. E a igreja, você já deve estar cansado de ouvir eu falar, eu vou falar de novo, a igreja é você e eu. Não é o edifício, né? Não é a tenda, não é o estádio, sei lá o que, onde seja a tua comunidade aí. Não é isso. A igreja é você e eu. E nós falamos que nós somos o corpo, né? E como é que é o corpo da igreja? É isso aí, ó. Onde o cabeça tem que ser Cristo. Onde você não pode mutilar esse corpo para nada. Então, a gente começa a ver aqui como é organizado o corpo. Esse corpo que a gente fala tanto. Primeiro, né? Primeiro a gente vê que o cabeça é Cristo. E o coração? Na verdade, o coração é onde está o nosso foco. Para onde você quer ir? Se o teu foco está em oração, está na fé, está em comunhão, está no Espírito Santo, você está no caminho certo. Agora, se você perder o foco por alguma coisa, né? O coração é aquilo que te impulsiona. Você vai deixar de andar, você vai deixar de caminhar. Se você está participando desse corpo só porque você quer tirar vantagem, olha, sabe de uma coisa, que não tem nada escondido que não venha a ser revelado. Ou seja, a tua casa vai cair. É assim que funciona a coisa, né? Deus não é Deus de brincadeira. E muitas vezes nós vemos algumas pessoas, não que eu seja contra isso, eu não gosto muito, mas eu respeito, chamando Deus de paizinho, de papaizinho. Meu, Deus não é Deus de brincadeira. Deus não se deixa escarnecer. O que é escarnecer, pastor? Escarnecer é quando você quer tirar um barato da cara de alguém. Aí você quer tirar um barato da cara de Deus, né? O tronco o que é? O tronco é o colegiado, o tronco é a congregação, o tronco é a assembleia, né? O tronco é as lideranças dos ministérios, cada ministério tem uma liderança, o tronco é o pastor, é onde vai dar a direção da igreja, para onde a igreja vai, né? É onde decide tudo sobre a igreja. Esse é o tronco. Aí a gente tem o braço direito. O braço direito é a área de ensino. O braço direito é onde a gente tem que ensinar o povo. E como é que eu vou ensinar o povo? Eu vou ensinar o povo através de estudos bíblicos. Eu vou ensinar o povo através do louvor, da adoração. Eu vou ensinar o povo através da intercessão. E ensinar o povo através do quê? Discipulado. Sabe o que é discipulado? É caminhar junto. É caminhar junto. E se você tem dúvida, a gente tenta esclarecer. Se eu não consigo esclarecer, eu vou buscar algum lugar para esclarecer. Eu vou falar para você, olha, eu não sei isso aí não. Esse é o braço direito do corpo de Cristo. Agora, se eu não tenho ensino, se eu não tenho estudo bíblico, se eu não participo, desculpa, teu braço direito está meio manco aí, né? Aí você tem o teu braço esquerdo. O que tem lá no teu braço esquerdo? O braço esquerdo é a administração de todo esse negócio aí. É onde tem a tesouraria da igreja, que vai mexer com o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, quanto que paga. Administrar isso, não é roubar isso daí, é administrar. Não é tirar e pôr no teu bolso, não é administrar. A tesouraria da igreja é um negócio muito sério. Eu lembro que eu fui tesoureiro de uma igreja que eu frequentei aí, todo ano tinha eleição. Eu fui durante 8 anos, até que eu falei assim, eu não quero mais. Por quê? Porque eu fazia as coisas tudo direito, centavos batia na conta.
Era um negócio assim. O braço esquerdo tem a secretaria. A secretaria é aquela que dá suporte para o pastor, suporte para a igreja, suporte para os irmãos. Não é aquela que a gente tem que ter medo de chegar. Não, a secretaria é para te ajudar. Olha, eu preciso de um aconselhamento. Ela vai marcar um horário como pastor. Ah, olha, eu estou com uma dificuldade. Ela vai te ajudar de algum lado. A secretaria é quem vai receber as pessoas para direcionar para onde vai. Quem é o responsável por aquela situação que ela está passando ali, que pode ajudar. Comunicação. Comunicação é o que está no braço esquerdo. É o que vai comunicar as coisas da igreja para fora da igreja e para dentro da igreja. Quais são os planos, como é que nós fazemos, por onde nós vamos, como é que a gente vai caminhar. O braço esquerdo tem a zeladoria. Zeladoria não é só limpeza, zeladoria é manutenção. Ó, furou um cano, com quem eu falo? Tem o cara lá no braço esquerdo da administração que cuida da zeladoria. Então, está no braço esquerdo. O apoio pastoral está no braço esquerdo. Então, veja, eu não consigo simplesmente anular um braço, anular uma perna. Não, eu não consigo. Porque está tudo interligado. Não dá simplesmente para eu anular. Isso é um corpo. A perna direita é evangelização. Ou seja, a igreja que não evangeliza é um clube. Comunidade que não evangeliza, que não fala de Jesus, é um clube. Comunidade ou igreja que não tem uma visão missionária, que tem uma visão de construção. Desculpa, você está errado. Você não devia ser igreja, você devia ser construtora. Você errou o foco aí. Né? A igreja ou a comunidade ela tem que ter uma visão de evangelização, de missões, de visitação em pessoas, visitação em cemitério, visitação em hospitais, visitação familiar. Pastor, visitar em cemitério. Pois é, rapaz. Eu fiz capelania 3 anos no cemitério Vale da Paz, lá no Eldorado, em Diadema, né? E foi o tempo de maior pregação do evangelho que eu tive na minha vida. Por quê? Porque eu estava lá e tinha um monte de gente morta lá, certo? E tinha velórios para fazer. E não tinha ninguém para fazer o velório, então me chamava. E aí eu ia, falava de Jesus, e gente aceitava Jesus, e era uma grande bênção. Então, a igreja tem que ter essa visão, essa perna direita. Para a igreja andar, ela tem que ter evangelização. Recepção, né? As pessoas que são recebidas na igreja. Olha, pela primeira vez você chega na igreja, né? Pessoas que a gente conhece, né? Que entravam e saíram da igreja durante 2 anos e meio e ninguém falou bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, como é que você está, você mora onde, como é que você chama, né? Tem que ter uma recepção. Para quê? Para que a igreja ande, para que o corpo se movimente, a perna tem que se movimentar. Tem que ter pontos de pregação, lugares onde pessoas abram as suas casas, ou, sei lá, seu escritório, o que seja. Pode ser um escritório, pode ser uma barbearia, pode ser qualquer coisa assim, para lá você pregar o evangelho. Culto no lar, evangelização. Culto no lar não é levar um culto para a tua família, não, é para você que está na tua casa, a gente vai fazer um culto na tua casa, você convida os teus vizinhos que não são cristãos. Aqueles que são cristãos, se quiser vir, não tem problema. Mas o foco é aquele que não é cristão. Então, como a gente como é organizado esse corpo? Então, essa perna direita ela tem que estar forte, ela tem que estar firme, né? E a perna esquerda? Bom, a perna esquerda é ação social. Uma igreja que não olha para os membros, uma igreja que não olha para a sua comunidade, uma igreja que não vê as necessidades da sua comunidade, tem alguma coisa errada. Eu lembro que eu ia fazer evangelismo lá
como chama lá? No Heliópolis. Que é uma comunidade mais necessitada do que Heliópolis. Não era só evangelizar. Tinha que ir lá com alimento, com roupa. Não era só levar a palavra de Deus. É bom levar a palavra, é bom levar a palavra de Deus, mas eu não posso só fazer isso. Né? Tiago fala assim: mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé com as obras. Ou seja, o motor propulsor das tuas obras tem que ser a tua fé. Ou seja, as tuas obras é consequência da tua fé em Cristo, ajudar o próximo. Então, a perna esquerda, ela fala de campanhas, né? mutirões para construir. Olha, caiu a casa do irmãozinho lá, vamos fazer um mutirão, vamos lá e vamos reconstruir a parede, botar teto, fazer mutirão. Né? Visitar instituições como a ACD da vida aí, né? Vai lá visitar instituições, ver o que você pode ajudar, fazer assistência social. Ou seja, o corpo ele tem que se mover. Se esse corpo não se move, ele vai enferrujar. Né? Agora, eu digo para você uma coisa: se o cabeça é Cristo, esse corpo vai se movimentar. Agora, se o cabeça é qualquer outra coisa que não seja Jesus, ele está morto. Bom, algumas conclusões que a gente chega aqui, né? A igreja não é do pastor. A igreja não é do pastor. Ele é o pastor para dirigir a igreja, mas a igreja não é do pastor. A igreja não é do pastor. A igreja não é o pastor e a igreja não é do pastor. Ou seja, o pastor ele não pode fazer tudo sozinho. Ele precisa das pessoas. Então, a igreja não é o pastor, a igreja é a comunidade, nós somos juntos. O corpo não é só o pastor, o corpo é todo mundo. E a igreja também não é do pastor. A igreja pode ser dirigida pelo pastor, mas ela não é do pastor. O que a gente vê muito são pastores hoje donos de igreja. Donos de igreja. Não, porque a minha igreja, desculpa, se essa igreja é tua, eu não quero nem ir lá, não. Agora, se a igreja é de Jesus, aleluia, eu quero ir lá. Né? Todos dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, têm oportunidade. Todos devem se envolver nas coisas da igreja. Tem que ficar tudo isso muito claro, muito transparente. Para quê? Para que as pessoas falem, olha, isso aqui eu sei fazer. E veja, no corpo não existe nada mais importante. Não existe nada. Olha, a mão direita, a mão esquerda, o pé direito, o pé esquerdo, o fígado. Nada, querido, é o corpo, é o conjunto. A gente não consegue fazer as coisas fora desse conjunto. E a gente vê aqui, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina. Este traz revelação, aquele outro traz língua e ainda outro, interpretação. Seja tudo feito para edificação. Edificar o corpo. Então, não é porque um ora bonito, o outro ora feio, um lê bem, o outro lê mal, um pinta bem, outro pinta mal. Ele não tem isso. No corpo não tem competição, não tem concorrência. Não, porque eu tenho que ser melhor que ele. Não, querido, nós somos corpo. No meu corpo não tem concorrência. Minha mão direita não diz que é melhor do que a esquerda, não tem. E no corpo de Cristo, tampouco. Não pode ter isso. Sem competição, não é? Mas tudo com organização. Como a gente leu agora em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem.
Assim, simples assim. Tudo tem que ser feito com decência e ordem. A gente muda a ordem aí, fala ordem e decência, mas é decência e ordem, mas funciona do mesmo jeito. Ou seja, eu sou a igreja, você é a igreja. A igreja não fecha. O que fecha é o lugar onde a gente se reúne. Então, você no Zoom, você no YouTube, você é a igreja. Porque a igreja somos nós, corpo vivo do nosso Senhor Jesus. E estamos em todas as partes. Então, se você já concluiu se você deve dar o dízimo ou não, se você deve dar uma contribuição ou não, se você acha que tem que abrir uma igreja, uma comunidade, essa é a regra básica. Que Jesus seja o cabeça, que Cristo seja o cabeça dessa comunidade. E nós estamos aqui na nossa comunidade Crer, né? Que você pode se conectar com a gente sempre por Zoom, com o mesmo ID, com a mesma senha. E estamos aqui. Quinta-feira nós temos estudo bíblico e domingo nós temos o culto da família. E a gente te convida. E a gente gostaria de saber a tua opinião. O que você achou, ou o que você acha desse assunto. Então, que você possa estar aí falando com a gente, que você possa estar aí dizendo para nós o que você achou disso, né? Dá a sua opinião. Desculpa. Que você possa entrar lá no site da rádio, radioviniarde.com, e lá a gente tem um WhatsApp, a gente tem lá um e-mail que a gente pode estar conversando com você. Ou liga para a gente. Juntos nós vamos ser o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha aí um final de semana maravilhoso, e te espero na próxima quinta-feira para um novo estudo bíblico, e domingo... Não perca domingo. Não perda, né? Domingo nós vamos estar no culto da família, tá bom? Que Deus te abençoe, fica na paz, tchau, tchau.